Doutora Denise, ao vivo aqui com a gente. Se você tem dúvidas, manda pra cá, 439-99520380. Pode mandar sua pergunta também no chat do nosso YouTube, @RicTV Londrina. Doutora Denise, obrigada por ter vindo, um prazer recebê-la. Está na paleta do programa. Boa Está tarde, linda. muito obrigada. Doutora, quando a gente fala de psoríase, quem não conhece, quem não sabe o que é, a hora que olha, assusta. Né? E já fala assim, meu Deus, eu não vou nem relar. Parece até que é contagioso, mas não é. Não é, Sara. Isso é muito importante, porque os pacientes de psoríase, eles sofrem muito preconceito. Não é? Muito. Eles têm um afastamento da sua vida social por conta desse preconceito das outras pessoas, né? As pessoas, elas acham que aquelas escamas que tem na pele vão ser contagiosas, vão causar algum problema. Eu tenho 1000 relatos de pacientes, né? E Psoríase não é hanseníase. Não, Acho mas que é aí que tá, é né? aí. No passado, elas eram colocadas no mesmo patamar. É? Sim, por isso. Então, muitas pessoas acham que a psoríase é hanseníase. E a primeira coisa que elas me perguntam, mas não é lepra, né, doutora? Porque a hanseníase é a lepra, conhecida como lepra. E esse é o medo, até porque é uma doença tão antiga, bíblica, não é verdade? Sim. E as pessoas se assustam porque ela está associada a coisas ruins, está associada a você ficar à margem da sociedade, né? Então, acabou convencionando isso e todo mundo fica muito assustado. Mas a questão é que a psoríase não é a hanseníase, até a própria hanseníase, hoje em dia o tratamento já é diferente, mudou-se muita coisa com a nossa medicina, graças a Deus. E se você tiver dúvidas, se você tiver uma pergunta, se você tem alguma coceira na pele, alguma escamação, algo desse tipo que a gente está mostrando aí na imagem, pode tirar uma foto e mandar pra gente, 439-9952-0380. Ó, você sabe que a gente foi pro calçadão para perguntar para as pessoas se as pessoas sabiam o que era a psoríase. Vamos ver como é que foi? Roda aí. Conhece uma doença que se chama psoríase? Já, conheço. Não conheço. Já. Eu sei que é da pele, né? Mas assim, te explicar, não sei. Sim, conheço. É uma doença autoimune. Não, só ouvi falar, só. Só conheço de nome. Olha lá. Muitas pessoas não conhecem, algumas já sabem, está associado a é uma doença de pele, outras não. Então tá sendo pouco falado. Precisamos falar sobre isso, né, doutora? Muito, precisamos e desmistificar, mesmo. né? Sim. Tirar alguns tabus. O paciente de psoríase, ele não precisa ter um afastamento social, Tá. né? Ele precisa ser acolhido. Ok. E o mais importante, Sara, é que as pessoas, elas acreditam que a psoríase é só uma doença de pele, mas não. Não. Ela também pode acometer as articulações, que são as juntas, tá? Então, esse é a importância da gente fazer esse diagnóstico precoce, a gente tá sempre acompanhando esse paciente, porque até 1/3 dos pacientes com psoríase tem acometimento nas articulações. E como que o paciente vai perceber isso? Ele vai ter dor nas articulações, ele vai ter inchaço, vermelhidão. E, normalmente, esse acometimento das articulações vem depois do acometimento da pele. Começa sempre na pele, depois das articulações. Na maioria dos pacientes, tá? Pouquíssimos pacientes vão ter acometimento já primeiro nas articulações. E uma parcela menor também junto, né? Vai ter nas articulações e na pele. Tá. Mas a gente tem que ficar atento com isso. Por quê? Porque causa deformidades. Então, o paciente pode ter deformidades se não for tratado. Olha só, gente, é uma doença séria que precisa de tratamento. Se você sofre com essa doença, que é uma doença autoimune, a gente já vai explicar o que é o autoimune aqui, você precisa de tratamento, tá? Porque não é assim, mas é só pele, eu não ligo, eu não me importo. Não é isso, ela pode piorar. E isso normalmente acontece. Ela vai aumentando, como é que é? Ela vai se alastrando? Como que acontece? Primeiro, antes disso, como que a pessoa desenvolve a psoríase? Então, Sara, nós não temos apenas uma causa específica para o surgimento da psoríase, tá? Por isso que é tão difícil a gente conseguir a cura. Então, hoje a gente fala de controle, não de cura. Não existe cura? Não. Ok. Ainda não? Ainda não. Ainda mas não. existe o controle. A gente consegue ficar sem lesões nenhumas. Com uma Ótimo. gama de tratamento que nós temos hoje. Ok. Tá bom?
Então, a gente sabe que tem uma participação da genética. Existe? Então, sim, uma predisposição uma genética? predisposição, exato. Se os pais tiveram, os avós tiveram, eu posso vir a ter. Sim, não necessariamente, mas você tem uma chance maior. De desenvolver, né? Sim, de desenvolver. Tá. Então, alguns fatores também propiciam não só o surgimento, como a piora. Por exemplo, paciente fumar, paciente beber, tá? O estresse, ele agrava essas lesões também, então o estresse emocional, tá bom? Então, assim, vários fatores, tanto ambientais como emocionais, que podem agravar esse caso de psoríase. Gente, a gente resolveu falar sobre psoríase porque é um assunto sério. Muitas pessoas têm e não falam, às vezes em partes do corpo que ficam escondidas, mas ela precisa de um tratamento para não haver essa piora. E como a gente fala que está sendo tão comum assim, a gente precisa falar, precisamos falar sobre o assunto. Isso é muito importante e desmistificar. Já tem mensagem de telespectador? Coloca na tela, vai mandando sua pergunta aqui pra gente. 439-9952-0380. Mensagem de telespectador. A Maria Isabel mandou assim, o seguinte, doutora, ela disse que vai e volta. E pelo visto já tá nas articulações, não tá? Não dá ainda pra saber? Não dá pra saber, porque ela tá ali na pele, né? E vai mesmo? Vai e volta a psoríase? Exatamente, ela é recorrente, Sara. Então ela melhora e piora, ela vai e vem, por isso crônico, né? Esse quadro arrastado. Uma criança pode ter psoríase? Pode. Ela é uma doença democrática. Ela pode atingir homens, mulheres, ela pode atingir jovens, idosos. Então, todo mundo pode desenvolver psoríase. Existe alguma faixa de idade que é mais acometida ou não tem? Sim, entre os 30 e 40 e 50 e 70 anos. Ah, é? Sim. Mais homem ou mais mulher? Não, isso não tem. Não tem? Não. Tá. 439-9952-0380. Mensagem de telespectador na tela pra você. Oi, a minha é só no couro cabeludo. Ela pode espalhar para o corpo? Mensagem de quem? Ela não quis se identificar. Pode espalhar para o corpo, doutor? Ela pode vir desenvolver placas, né, no corpo. Mas, por exemplo, também. assim, tá na cabeça, sabe aquela coisa? Eu cocei aqui, passei aqui, vai pegar. Não é assim. Não. Porque ela não pega, né? Ela não é quando ela nem pra si mesma. Nem você não pra si pega mesmo. pros outros nem pra si mesma. Não. Mas pode desenvolver em outras partes. Pode. Mas pode ficar só restrito ao couro cabeludo? Pode. Pode. Existem tipos de psoríase? Existem. Ah, é? Sim. Ah. A forma mais comum é aquela que a gente, né, que tá mostrando nas imagens, que são aquelas placas elevadas, avermelhadas, né, e que descamam com facilidade, essas escamas prateadas, esbranquiçadas, certo? Mas a gente tem uma forma de psoríase que a gente chama de pustulosa, que são bolinhas de pus, tá? Nós temos uma que as placas são menorzinhas, que a gente fala psoríase gutata. Tem um acometimento nas unhas. Nas unhas também? Nas unhas. Formam pequenas depressões, nas unhas descamam, tá bom? Ficam mais grossas, manchas amareladas. Ó, também. essa é a psoríase gutada, né? Gutata. Gutata. Isso. Essa que faz essas bolinhas. Menorzinhas, né? Em forma Tá. de gotas. Tá, pode passar pra próxima, vamos ver um pouquinho mais. E coça? Coça. Bastante. Coça e às vezes pode até sangrar. Ai, gente, olha, pensa que horrível. E dá em várias regiões do corpo. Essa aí é a forma invertida que a gente fala, Por que dão nas invertida? dobras. Porque os lugares mais comuns são nas regiões extensoras, então cotovelos, joelhos. Nas dobras, então, abaixo das mamas, nas axilas, o que acontece? Como é úmido, Sara, ela não vai ter uma descamação. Então não vai ter aquela descamação típica. Entendi. E pode ser confundido com micose. Pode ser confundido com micose? Sim. Com algum tipo de alergia, uma Exatamente, dermatite? exatamente. Olha, gente, a psoríase de couro cabeludo. De couro cabeludo. Que judiação, porque coça, fica vermelho. E daí aquilo que a gente falou, o segundo passo, além de você sentir a dor, de você sentir o incômodo, é a questão social, porque as pessoas vão ver e acabam falando, meu Deus, ai, não tá se cuidando, olha, tá com um problema, não tá lavando o cabelo. E não é isso, é uma doença. Sim. Olha como que fica, né, doutora? Sim, olha ali, as placas avermelhadas, descamativas, e essas escamas, elas soltam. Então, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que se tocar nessas escamas que vai contrair a doença, entendeu? Não tem nada a ver. Nada a ver.
Eu já vi psoríase, principalmente essas assim, de cotovelo, joelho, ou até pé, assim, começa a ficar até branco, vai esbranquiçando, vai ficando até preta. Sim. Ela fica seca. Seca. E você passa hidratante, ela não hidrata. Não. Não adianta. Não adianta. Você tem que fazer o tratamento específico. O que é o tratamento específico? Então, a gente vai avaliar, Sara, a gravidade dessa doença. Então, ela acomete pequenas regiões do corpo, ela está mais extensa. Que áreas que elas acometem? É o couro cabeludo? São as unhas? Então, baseado nisso que a gente vai estabelecer o tratamento. E para cada caso é um É tratamento um específico. tratamento específico. Então, Tratamento via oral também? sim, exatamente. Então, assim, pela gravidade. É uma psoríase leve, tem pouquinhas placas, nós vamos usar cremes, pomadas, Ok. tá bom? Que vão causar esse efeito anti-inflamatório. Ok. Se é mais extensa, nós vamos entrar com medicações via orais. Ok. Ou também a fototerapia. Fototerapia? Fototerapia é uma cabine, tá? Que vai emitir radiação ultravioleta. O paciente vai ficar ali alguns minutos e contribui muito para essas formas mais extensas. Mas o sol pode ajudar? Pode, mas é que essa cabine, ela é mais direcionada, tá? Tá. Então, ela vai direcionar algumas faixas específicas, Ok, tá bom? ok. De radiação. 439-9952-0380. Vai mandando mensagem pra gente, mas antes, vamos ver a Maria, que ela recebeu recentemente o diagnóstico de psoríase e mandou pra nós um vídeo contando como foi esse processo, sobre o que ela sentiu diante da descoberta dessa doença. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar um pouco da minha história e contar sobre um diagnóstico recente que eu recebi. No início desse ano, eu notei o surgimento de uma lesão no meu couro cabeludo e fui procurar atendimento médico. Foi então que o dermatologista me diagnosticou com psoríase. Esse diagnóstico não foi estranho para mim, uma vez que algumas pessoas da minha família já têm a psoríase, inclusive o meu pai, que também tem psoríase no couro cabeludo. É claro que diante de um diagnóstico de uma doença crônica, mesmo que ela não seja grave, ainda assim a gente apresenta alguns medos. Para mim, principalmente com relação ao tratamento. No meu caso, o tratamento que foi indicado foi um tratamento com medicação via oral por um tempo prolongado, uma vez que os meus sinais e sintomas, quando eu fui procurar o médico, estavam bem exacerbados. A princípio, o tratamento tópico me ajudou bastante. Eu já notei a remissão completa dos sinais e sintomas, então eu não tenho mais a lesão e não tenho mais a coceira. Mas ainda eu estou buscando um pouco mais de confiança para poder aderir ao tratamento da medicação via oral. Eu ainda fico um pouco assustada com relação ao diagnóstico. Como eu disse, é uma doença crônica, então preciso aprender a manejá-la. É uma doença de fundo emocional, então para mim também é determinante controlar as questões do estresse que acontece no meu dia a dia, na minha rotina de uma mãe de 2 filhos, o que é bastante difícil. Mas eu pretendo seguir e espero ter ajudado você aí do outro lado. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigada pelo depoimento, né, doutora? Muito bom. É isso aí, gente. Bola pra frente. É bom saber o que é, porque deve assim, bora tratar. Exato. Isso é ótimo. Tem gente que Exatamente. fica com medo de ir no médico, eu não quero nem saber o que é. Gente, vai logo no médico. Tem que saber o que é, porque sabendo o que é, você consegue tratar. Isso é muito importante. Coloca a mensagem de telespectador aqui. Gente, chovendo de mensagem. Não vamos conseguir responder todas, mas vamos lá. Parabéns pela iniciativa. A doutora Denise esclareceu muitas dúvidas. Excelente convidada, excelente tema. Foi o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. A gente já falou pra ela que ela tá contratada, que ela vai ter que voltar mais vezes. Tá intimada já aqui. Oi, Sara, meu nome é Ilza. Gostaria de saber a diferença entre psoríase e dermatite atópica. Psoríase é uma doença autoimune. Sim. E a dermatite atópica? Ela também é uma doença inflamatória da pele, mas as lesões são diferentes. E o tratamento até que se assemelha. Algumas medicações a gente usa também, tanto na dermatite quanto na psoríase, mas são doenças totalmente diferentes. Por isso, a importância de passar por um profissional nessa área. E como que ele consegue daí descobrir se é uma ou outra? Através do exame clínico ou tem que fazer exame de sangue, alguma coisa? Normalmente pelo exame clínico. Já dá pra saber. Já dá pra saber. Quem entende, entende, né? Mostra pra mim, eu vou lá saber o que é. Boa tarde, eu sou a Luara. Sobre a psoríase, meu caso, não sei se é psoríase, mas vejo muito ser emocional. Quais pomadas podem ajudar a controlar a coceira? Olha, meu amor, é bom você ir ao médico, porque pode ser também questão vascular, né, doutora? Pode. Você veio aqui, ó, consegue dar um zoomzinho, colocar essa imagem maior? Olha lá.
Olha lá, pode ser vascular. Não sei, doutora. Olha, Tem que avaliar, tem né? que avaliar. Tem que ser o médico, viu, meu amor? Não dá pra gente ficar falando uma pomada e às vezes não é. Vai no médico, o médico vai te orientar certinho, tá bom? Mas vai ver essa perna, hein? Pelo amor de Deus. Doutora, obrigada. Foi um Eu que prazer recebê-la. agradeço. Tá convidada pra voltar mais vezes. Muito obrigada, tá bom? viu?